Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV de segunda a sexta pela manhã das 10 às 11 e à noite das 7h30 às 8h30 da noite você nos assiste nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br. É hora de a gente bater o nosso papo aqui sobre saúde bucal, doutor Gustavo Vizinoni conosco. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, querido pessoal de casa que está nos acompanhando. A gente estava falando sobre nutrição aqui, sobre atividade física, e quando a gente fala da questão dentária, tem muito a ver com nutrição. A gente acha muito, o sorriso bonito, um sorriso branco é bacana, legal, mas não é só estética, é muito antes disso, né, doutor? Com certeza, Carol. A odontologia hoje ela está intimamente ligada com a estética, né? A gente pensa em dentes, logo a gente já pensa em sorriso. Isso está relacionado com a nossa estética, com a nossa aparência, o nosso cartão postal, como a gente diz. Mas antes da estética, o dentista e os dentes são responsáveis pela questão da função mastigatória, que é uma função primordial nossa como seres humanos, porque afinal, se a gente não consegue se alimentar adequadamente, a gente não tem saúde, a gente não tem energia, a gente não existe, né? Então, como você disse, eu estava aqui no intervalo, acompanhei um pouquinho da entrevista da nutricionista e eu conheço algumas nutricionistas e a gente sempre conversa sobre essas questões dos pacientes e de inter-relações entre as duas áreas da nutrição e odontologia e elas sempre relatam para mim que realmente uma das primeiras situações que elas analisam é como que está a mordida desse paciente, se ele tem dentes em boca, se ele tem dentes aptos para terem uma boa alimentação, porque realmente não adianta você ter ali toda uma dieta nutricional, melhores alimentos, melhores receitas para a sua saúde, se você não tem dentes bons em boca para poder cortar, macerar, triturar esses alimentos de maneira adequada para que o nosso corpo consiga assimilar esses nutrientes e te promover realmente uma saúde melhor. Pois é, e doutor, cada dente tem uma funçãozinha necessária e uma função na questão da nutrição também, né? Sim, sim, Carol. Nós temos os dentes, eles são divididos em vários grupos, né? Então nós temos os incisivos, os dentes caninos, os dentes pré-molares e os molares. Cada um tem uma função, né? Os incisivos, que são esses dentes da frente, que parecem mais no nosso sorriso, além de ter a função de darem suporte para o nosso lábio, impedindo que o lábio dobre na respiração, né? Também dá um aspecto no sorriso, a parte estética, e também na fala, porque a nossa língua toca a parte de trás desses dentes para fazer os sons, né? Eles também têm a função de corte dos alimentos, então eles funcionam como se fosse uma tesoura, eles cortam os alimentos. Já posteriormente a esses dentes dos incisivos, a gente tem os dentes caninos. Os dentes caninos também são conhecidos aí, os pacientes falam muito as presas, né? O dente mais pontudinho, o dente do vampirinho ali. Esse dente ele está mais responsável pela apreensão de alimentos grandes e está relacionado ao movimento de dilaceração, ou seja, você prende alimentos grandes e puxa para cortar eles, para tirar pedaços, né? Então é um movimento um pouco mais brusco, mais forte, por isso que ele tem uma das maiores raízes na nossa boca. Atrás dos caninos nós temos os pré-molares. Os pré-molares eles já estão relacionados com o início do processo de trituração dos alimentos. Então são dentes que começam a tornar o alimento em partículas menores, né? Pedaços pequenininhos, mais triturados. E ao fundo, os últimos dentes que nós temos são os molares, que são responsáveis pelo processo de maceração. Então vamos pensar numa vaca lá comendo a grama, o pasto, né? Ela faz a maceração do alimento, que é onde você vai ter as menores partículas possíveis e é onde a gente tem mais força na boca para mastigar. Então hoje em dia, né, como a nutricionista falou, a gente tem alimentos aí mais industrializados, a gente tem cozimento, a gente tem toda uma industrialização, preparo do alimento. Os dentes mais importantes na nossa mastigação moderna, contemporânea, são os dentes do fundo, os dentes molares, porque eles é onde a gente tem a força e consegue fazer a finalização. Através do cozimento do alimento, do preparo do alimento, os dentes mais anteriores, eles meio que não têm tanta função como eles tinham lá na época do homem das cavernas, que tinha que cortar, tinha que triturar, dilacerar, né? Então, os dentes molares hoje eles têm uma importância muito maior na nossa alimentação moderna e é onde a gente percebe a maior falta de dentes, infelizmente, nas pessoas, né? Quanto mais velhinho, mais falta de dente tem lá no fundo da boca, que são dentes muito importantes, cara.
Verdade. Por tudo isso, a gente já sabe agora, né, doutor, que não pode deixar faltar nenhum, porque vai fazer diferença, né? Sim, cada dente tem sua função, seja na estética, seja na função mastigatória. E é importante ter os dentes em boca para que você tenha uma saúde, um conforto, uma autoestima, né, agradável. Às vezes a pessoa que está nos assistindo, está faltando um, está faltando dois, porque os casos são muito diferentes também, né, doutor? Eu imagino que lá no consultório você receba pessoas de várias situações, de vários momentos da vida também, né? Porque eu não tenho esses dentes há muitos anos, ou por algum acidente acabei perdendo agora, e cada caso acaba sendo diferente, né? Com certeza. A gente tem uma infinidade de fatores que levam à perda de dentes, desde doenças periodontais, que são doenças da gengiva e da estrutura óssea, que podem levar ao amolecimento e perda dos dentes, traumas, né, como você falou, um acidente, uma batida, uma pancada que levou à fratura e, consequentemente, à perda de um dente, né? E os casos são diversos. Tem pessoas que perdem só o dente da frente, tem pessoas que perdem só o dente do fundo, tem pessoas que já perderam muitos dentes ao longo da vida, né? Então, só em cima ou só embaixo, ou que já usam uma dentadura, tanto na parte de cima como na parte de baixo, que seria a perda total dos dentes. Doutor, para quem está nos assistindo e quer trocar uma ideia, quer tirar alguma dúvida, como é que pode conversar com vocês? Bom, o telefone da Oralsim é o 3045-7777. Esse telefone ele também é o WhatsApp, basta adicionar no seu telefone celular, você consegue enviar uma mensagem para marcar sua primeira consulta, tirar suas principais dúvidas ali mesmo através do WhatsApp. E também a gente está à disposição nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, como Oralsim Criciúma. Basta você procurar lá que você consegue mandar uma mensagem para a gente também. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Uma boa semana de trabalho para você e para toda a equipe e até a próxima. Eu que agradeço, Carol. Eu gostaria de deixar um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Tá certo. Então, esse doutor Gustavo Visinoni conversando com a gente, como ele faz todas as segundas-feiras aqui no Tudo a Ver. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre a paz, sobre uma semana muito importante que está acontecendo. É rapidinho, não saia daí. Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã e à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br. A gente está no ar no oferecimento de Oralsim 3045-7777. Também estúdio Tati Amandio de Sara. Você pode encontrá-los nas redes sociais também. Depois o telefone e o WhatsApp vão aparecer aí na sua tela. Também está conosco Móveis Correia Bac, que tem uma dica bem bacana todas as semanas, e também o curso de moda do Senac. Toda sexta-feira traz uma dica bem legal sobre o curso e também sobre o universo da moda. E a gente vai falar agora sobre prevenção, a gente vai falar sobre educação de crianças especiais, sobre a PAI aqui de Criciúma, que está na Semana Nacional de Prevenção a Doenças Intelectuais, Deficiências Múltiplas. E para isso eu recebo aqui duas pessoas que trabalham, né, com a PAI, a Rosa Maria Borges, que é coordenadora pedagógica. Rosa, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Também está conosco a Carla Febel, que é psicóloga. Bem-vinda, Carla, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. A PAI aqui, a gente tem atividades diversas e um universo muito grande de alunos ali também. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, de quantos alunos vocês têm, que idade que eles têm. Então, a PAI hoje ela está com 276 alunos, tá? Isso vai desde bebê ao mais... Envelhecer. Até o envelhecimento, que o aluno mais velho que nós temos hoje está com 63 anos. Nossa, é bastante diferença, né? Sim, a gente recebe eles desde bebezinho, que nós já recebemos criança com 7 dias, tá? Para fazer a matrícula, e depois, com 13 dias, já começou a frequentar a instituição. Que legal. E é um universo muito amplo, assim, né? Para trabalhar desde um bebezinho até um adulto, um idoso. São coisas diferentes, eu imagino, né? Na questão do atendimento, né? Sim, sim. É um foco... A gente inicia, né? No primeiro momento com a estimulação essencial, que é, então, desse nascimento até 5 anos e 11 meses. E depois a gente vai verificando a necessidade de permanecer na PAI. Com os adultos...
eles estão na turma do envelhecimento, oficinas e no currículo funcional, né? Sim, aí depois tem as turmas de SPE, que são aqueles que só ficam na APAE, né? E tem a turma de AE, que são aqueles que frequentam o ensino regular e a APAE, né? Eles vão 2 dias para a APAE e o restante eles frequentam o regular. E temos também depois as turmas de adultos, né? Que a gente trabalha com o currículo funcional, que tem o objetivo de que eles venham ter autonomia, né, nas atividades da vida diária. No caso, assim, desde a sua higiene pessoal, alimentação, né, às vezes um simples amarrar um cadarço, alguma coisa assim. Então, a gente trabalha tudo isso aí, né? A gente trabalha as coisas que têm função na vida do aluno. Né? Que é o mais importante que esse aluno vai precisar aprender, né? Sim, Aquela questão da autonomia do dia a dia dele, né? Sim, isso é que vai ser importante para ele também, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor e também que a família também possa se sentir mais, assim, Autônoma, mais segura isso, em ter. mais segura. E meninas, a gente tem muitos alunos, né? Mas essa semana é uma semana especial. Queria que vocês falassem também por que é importante ter uma semana nacional e o que acontece, se acontece alguma coisa diferente nesses dias, né? Sim, o mês de agosto, na verdade, ele é todo voltado para essa conscientização das deficiências, né? As formas de prevenir. Então, na APAE teve assim, vários eventos, né, para eles, né? E nós tivemos a Caminhada Laranja, né? E o culto ecumênico, que foi na sexta-feira. Eles tiveram também um almoço especial. E nós vamos encerrar na sexta-feira com um bailezinho com uma outra escola que também vai participar, que é a Pai de Forquilinha. E agora na segunda, terça e quarta-feira nós estamos levando algumas turmas para a visitação no santuário. Carla, é um momento importante para que a comunidade também se integre, interaja com esses alunos, com essa realidade que para quem às vezes não trabalha no meio ou não tem um familiar que frequente a PAI ou que tem alguma deficiência, às vezes é muito distante, assim? Sim, na verdade a APAE ela é aberta durante o ano inteiro para receber a comunidade. Né? Quando a gente tem alguma festividade, por exemplo, a nossa festa junina que foi na rua, que foi maravilhosa, que a gente recebeu toda a comunidade, quando a gente tem essas semanas, ela também é importante para que a gente seja visto e seja lembrado. Né? Muitas vezes as pessoas... a APAE ela tem um símbolo forte, as pessoas sabem o que é, sabem onde é, mas muitas pessoas nunca foram lá nos visitar. E a gente sempre diz que quem vai nos ver sai muito melhor do que entrou. Porque conviver com uma pessoa com deficiência nos faz ver a vida de uma forma diferente. Né? E a percepção daquilo que você pode deixar com ela e aquilo que você pode levar dela, com certeza vai tocar a vida de todo mundo. Verdade. E são realidades diferentes e é importante mesmo a gente ter esse contato, a gente conversar, até para poder entender uma questão que vocês falam muito, que depois queria que a gente conversasse sobre a prevenção, mas também sobre esse cuidado, sobre a questão do preconceito, porque infelizmente a gente ainda tem muito, né? Sim, o preconceito ainda, embora muito se fale, né, nessa questão, mas ainda a gente percebe, tá? Às vezes até uma certa resistência e de certos pais a levarem seus filhos para a PAI. Né? Não é nem só da comunidade geral, é de um pai que tem uma criança com deficiência. Às vezes apresenta essa resistência, né? Então isso aí é uma coisa assim que para nós dificulta, porque quanto antes essa criança for para os atendimentos, melhor será para ela. E melhor será para a família também, né? A gente sabe que existe o processo de luto, né? Então, existe o luto inicial do diagnóstico, que muitas vezes a família tem dificuldade de lidar. Depois, o luto de saber que essa criança vai precisar de um atendimento especializado. Então, eu digo que no primeiro momento, essa família ela é atendida pela assistente social, pela psicóloga e por toda a nossa equipe de saúde avaliativa. A gente sempre acolhe essa família. Esse primeiro momento, acolhe esse luto, que muitas vezes, né, ainda está ali tão dolorido, que a gente precisa primeiro entender
o que é essa pessoa com deficiência nessa família, como que vai mexer nessa constelação familiar, para depois a gente iniciar uma intervenção. Porque isso é muito importante também, porque em alguns casos a deficiência já é diagnosticada antes de a mãe ganhar esse bebê. Em outros casos ela vem com o passar do tempo. E são momentos diferentes de luto que essa família passa, mas que precisa desse atendimento, né? Que a Rosa falou, quanto antes, né? Sim, E o luto acontece em vários momentos, né? Porque, como a Rosa estava explicando sobre o nosso currículo funcional, é muito normal, muito natural, às vezes as famílias chegam para nós e falam assim, e quando que meu filho vai aprender a ler e a escrever? E a gente coloca que esse é outro luto. A alfabetização da pessoa com deficiência é um luto, porque nem todos eles conseguem atingir a alfabetização. E aí a gente trabalha nas famílias que isso, para esta população, nem sempre é fundamental como é para nós, né? Que existem outras habilidades das quais, às vezes, para a gente é tão insignificante que para eles é extraordinário e vai, de fato, mudar a vida deles, né? Pois é, Rosa, tem assim, quando uma criança que é diagnosticada, né, com alguma questão que vocês atendem ali na PAI, ela indo para a PAI já cedo, ela tem uma chance melhor de se desenvolver mais, de ter uma resposta melhor? Porque a gente conhece muita gente que trabalha, né, que conseguiu se alfabetizar. Realmente esse tempo faz diferença? Sim, faz muita diferença. Quanto antes a criança chegar na PAI, ela tem a possibilidade de estar se desenvolvendo mais, tá? Isso aí é visível. Assim, a gente vê a criança onde há uma coisa muito importante também é a questão da família estar junto, né? Fazer o seu trabalho, porque a criança, na verdade, ela passa muito pouco tempo com a gente na PAI. Então, o trabalho maior tem que ser da família. Então, tu percebe quando a família está junto, quando ela passou a fase do luto, ela disse, não, agora nós vamos abraçar a causa e nós vamos trabalhar pelo nosso filho. Então, isso aí, tu vê que a criança já tem mais autonomia, né? É muito visível, né, Carla? Essa fase, essa parte aí, tá? Porque para um pai e para uma mãe é difícil também, né, Carla? Que às vezes está ali negando aquilo, mas às vezes também, poxa, meu filho vai sofrer, eu vou cuidar mais dele, né? E às vezes tem aquela super proteção que acaba fazendo mal. É tudo muito difícil, tem que se equilibrar ali, né? É uma dose, assim, a gente compreende isso, né? Mas a gente brinca com as famílias, deu de luto, vamos para a luta, né? Porque quanto antes eles iniciarem um processo de intervenção, mais são as perspectivas que essa criança tem de ser um adolescente, né, mais inserido na sociedade, ter mais habilidade, talvez até uma alfabetização, e um adulto também mais autônomo e funcional. Né? Quanto antes as intervenções, sem dúvida, isso tem diferença. Eu estou aqui com um folder que vocês me trouxeram, né? Conscientizar é prevenir, e fala muito sobre a prevenção de doenças, né? E nesse caso da PAI, você estava me falando de um número bem importante, né? Que muitos desses casos podem ser evitados, né, Carla? Muito. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, no último dado de 2010, 70% das deficiências podem ser evitadas. Isso é um número enorme, né? E diante disso, as APAES da região iniciaram esse trabalho de formiguinha de começar a conscientizar, porque prevenção é uma palavrinha, informação. Quando a gente consegue levar a informação e entender que existe uma série de medidas que para algumas pessoas podem parecer simples, né? Forem tomadas, a gente consegue evitar uma série de situações que podem vir a decorrer de uma deficiência, que nem sempre é doença. Verdade. E entre essas ações de prevenção, tem muita coisa que é teoricamente simples, né, gente? Sim. O que a gente pode passar para quem está nos assistindo, alguma coisa básica, assim, para evitar que uma criança nasça com deficiência? Então, o uso do álcool, drogas, né? Bom, o que eu posso dizer de mais inovador que a gente fala, não inovador, mas que a gente mais frisa quando a gente faz as palestras, é cuidar da saúde do homem. Porque a mulher tem aquela questão, né, de fazer um pré-natal, ou de ter o próprio cuidado mensal. E o homem muitas vezes não. Então a gente sabe que, por exemplo, o caso da incompatibilidade sanguínea,
é uma questão que pode gerar uma criança com alguma deficiência. Se já tem um caso de deficiência na família, é mais um fator de risco. O uso de drogas, tanto pelo homem quanto pela mulher, o uso de álcool, tem a síndrome alcoólica fetal hoje, que tem muitos casos de criança. A gente também tem crianças que estão nascendo com sofrimento psicológico, de gestações, onde a mãe às vezes sofreu algum tipo de violência, tanto física quanto psicológica. A gente já está vendo crianças que tenham, né, essa consequência. Então, a gente tenta frisar muito em um dado, infelizmente, que tem acontecido muito, Carol, é o aumento do índice de HIV. Porque o que acontece foi colocado para algumas gerações mais recentes, né, de que, ok, você ter um sexo não seguro, se acontecer alguma coisa você pode tomar um coquetel. Então a gente tem observado, quando vai dar as palestras para os jovens, que eles estão despreocupados. E isso nos preocupa muito. Verdade. E são coisas que a gente, coisas básicas que às vezes uma mulher que está pensando em engravidar, ela vai no médico, ela vai começar a se cuidar, talvez, né, vai com um companheiro também, que é o correto. Mas em muitos casos essas gravidez que acontece ali na adolescência não foi planejado, né? Aquela adolescente, aquela menina, aquele menino não estavam planejando aquilo e muita coisa poderia ter sido evitada também porque, né, não se planejou, não se esperava, ninguém se cuidou nem para evitar a gravidez, nem para preparar para receber essa criança, né? Realmente. E algo que a gente também acontece muito de receber, e aí fica aqui, né, o nosso alerta, o nosso recadinho para a área médica também. Quando a gente vai fazer a anamnese das crianças, a gente observa às vezes que a família traz relatos do tipo, porque nós temos os marcos do desenvolvimento, né? O que a criança deve fazer em determinada idade. Então, por exemplo, a gente pega uma criança que com 9 meses ainda não está engatinhando, não tem o input de engatinhar, né? E aí a criança já está lá com 1 ano e fala, aos 9 meses já não engatinhou. E aí a gente fala, mas por que você levou isso para o seu pediatra? Sim, e ele falou que era preguiça. Gente, deixa aqui o nosso alerta. Não existe criança preguiçosa. Existe janela do desenvolvimento, existe marco do desenvolvimento. Uma criança precisa estar iniciando um processo de engatinhar entre 9 e 10 meses. Se até os 10 meses ela não iniciou esse processo de engatinhar, existe um atraso que deve ser verificado, ponto. Né? E muitas vezes a gente observa esse medo do encaminhar, né? Então eles esperam não andar com 1 ano e meio, né, Rosa, para então encaminhar para pai. E realmente acaba prejudicando muito o futuro lá, né? Sim, aí vai se perdendo, né? Rosa, para quem está nos assistindo e quer conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, ou quer conhecer a PAI, como é que faz um contato? Pode ir até lá? Sim, pode estar ligando para a gente, está agendando, tá? A PAI está com as portas abertas para receber, para mostrar os trabalhos, né? A forma de trabalho com os alunos, tudo, né? A gente está lá de coração aberto. E os alunos também, com certeza. Né? E para, às vezes, um pai e uma mãe que recebeu um diagnóstico, vocês também fazem algum tipo de atendimento, assim, Carla, de conversar, de dar uma orientação? Porque, às vezes, eles se sentem muito perdidos nesse momento, assim, né? Já aconteceu muito, sabe, Carol? Às vezes a recepcionista me chama a minha colega, ou chama as assistentes sociais, porque tem uma família desorientada lá na frente, porque recebeu esse diagnóstico. Sem dúvida, pode entrar em contato conosco ou pode ir na casa, sempre vai ter alguém lá para estar recebendo, né, e estar fazendo esse acolhimento. Eu acho que essa é a palavra fundamental, né? Nós somos a família paiana. E onde é o endereço, meninas? Então, nós ficamos no Pinheirinho, né? Isso é interessante, as pessoas, eu tô indo pro Rincão, eu não vejo vocês, não. Aquela é a outra Aquela é de Sara, né? Isso. É na Rua Imigrante de Luca, tá? Fica na Rua do Altoff. Passou o Altoff, vindo do Pinheirinho, sobe, né? Sobe lá, nós estamos lá em cima. Como diria os conhecimentos, sobe toda a vida. Vai toda a vida reta. Vai toda a vida reta. Não tem como não ver a PAI lá em cima. Verdade. Gente, muito obrigada. Parabéns a vocês pela atividade, né? A gente está sempre à disposição e acho que falar de prevenção é muito importante, né? Então, sejam sempre bem-vindas aqui.
Obrigada. Só queria finalizar dizendo que dia 21 de agosto foi o dia da prevenção, o Dia Municipal da Prevenção, que entrou no calendário oficial, né, sancionado ano passado. Então, essa foi uma grande vitória e a gente vai falar muito sobre isso ainda. Que bom, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Essa é a Rosa Maria Borges, coordenadora pedagógica da PAI de Criciúma, e a Carla Febel, que é psicóloga, falando sobre essa Semana Nacional muito importante e sobre as atividades da PAI aqui de Criciúma também. A gente vai encerrando mais uma edição aqui do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência, pela companhia. Não esqueça o que a gente falou lá no comecinho do programa, tudo que a gente faz volta, e isso será que nos conforta ou nos assusta? Vamos pensar nisso durante essa semana? Um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós e até mais.